Bem, queridos, vamos iniciar o nosso curso Apocalipse, versículo por versículo, ok? Antes de iniciar no assunto propriamente dito, que é o Apocalipse, nós queremos fazer aqui uma breve introdução sobre os métodos de interpretação e principalmente dois métodos: o alegórico e o método literal. É importante esse início, essa introdução, para que mais na frente você não tenha dificuldade quando nós estivermos falando sobre o Apocalipse, tá bom? Vamos falar também sobre algumas figuras de linguagem, que é importante que você também tenha a compreensão do que é, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar dos dois métodos de interpretação. O alegórico, certo? Que é mais ou menos o seguinte: cada pessoa atribui o sentido que preferir à palavra de Deus, de modo que a autoridade fica sendo do homem e não de Deus. Então, no método alegórico, a interpretação é sua, é livre. Você interpreta da forma que você quiser. Isso gera um problema muito grande, principalmente criando heresias. O que é uma heresia? É um texto fora do contexto, né? Ele é um pretexto para a heresia. Então, é um texto fora de contexto. É você pegar um texto e interpretar segundo a sua vontade, o seu conhecimento, ou seja lá qual for o método que você vai buscar a interpretação das Escrituras. Esse é o método alegórico. Alguma coisa a acrescentar, pastor Vitor? A- As heresias, elas surgem conforme nós vemos lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1 em diante, né? As heresias, elas levam as pessoas a cometerem um pecado terrível, que é o pecado de negar a Cristo e a sua obra redentora da cruz, Verdade. tá? Então, e são de formas sutis, né? São de formas sutis. Então, a gente pode falar da seguinte forma: eu vou trazer aqui algo que para alguns possa até ser um espanto, mas é uma realidade. Existe uma heresia de um campo do neopentecostalismo que fala de quebra de maldição hereditária, tá? Mas, pastor, como é que isso pode ser uma heresia? Muito simples. Essa quebra de maldição hereditária, ela nega a eficácia do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Porque ela diz que há a necessidade de um ser humano pecador fazer aquilo que Cristo e seu sangue não fizeram na cruz. Isso é uma heresia. Terrível. Terrível, porque ela leva o homem a negar a eficácia da cruz de Cristo. Então, a pessoa está negando a Jesus Cristo na essência de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você nega a eficácia de Cristo, trazendo um ser humano que é pecador, mortal, que não venceu a morte, não ressuscitou, não está com as chaves do inferno e da morte, e que não está à destra de Deus para completar algo que a cruz de Cristo não fez. Isso é uma heresia. E é terrível isso aí. Existem pastores, né, entre aspas, especialistas em quebra de maldição. No momento que você
entregou sua vida a Cristo, se arrependeu, nasceu de novo, todas as maldições na sua vida já foram anuladas, porque Cristo na cruz se fez maldito por nós. Entende? Então, isso é uma heresia. Como existem muitas outras heresias. Muitas outras. Certo? É só para que vocês possam ter noção de que o método alegórico de interpretação, certo? Ele é perigosíssimo, porque qualquer pessoa pode interpretar qualquer versículo da palavra ao bel prazer e trazer ensinamentos que não são os ensinamentos de Cristo, que não estão coerentes com a palavra. Então, o método alegórico, ele é um método muito perigoso. Na verdade, a gente nem não chega nem a cogitar a utilizar esse método. Essa é a verdade, não, pastor Vitor? A gente não usa ele. O que acontece? Nós temos correntes escatológicas, né? A gente está falando de Apocalipse, a gente está falando de escatologia. Apocalipse é só mais um livro escatológico, porque quando a gente fala de escatologia, a gente volta lá no Jardim do Éden, tá? É onde começa a escatologia, tá bom? Quando Deus, no momento em que ele amaldiçoa a serpente, que é Satanás, ele diz que a descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente. Ali ele já está profetizando a vinda de Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé, certo? Então, o que a gente vê no método alegórico? O método alegórico, ele traz um problema sério. Oi, Rosângela, você pode fechar o microfone, por favor? E a câmera? Amém. Amém? Seja bem-vindo. A câmera está desligada. Pronto, tá. Agora só desliga o microfone. Quando precisar fazer pergunta, pode perguntar. O método alegórico... Amém, Pai do Senhor. É porque eu cheguei agora. Tudo bem, tranquilo. O método alegórico, ele traz um problema seríssimo, que é o seguinte: as pessoas deixam de examinar o texto e o contexto para viajar na maionese. A palavra de Deus, ela é simples, de simples aplicação. Deus não se revelou para os grandes, ele se revelou para os humildes, certo? Jesus Cristo, quando vem na forma de servo sofredor, profetizado por Isaías, ele vem para os humildes. Então, a sua palavra é de fácil compreensão, desde que... Amém, Patrícia. Se puder, desde que nós... puder fechar o microfone, isso. Desde que nós nos prendamos ao texto e ao contexto, né? Então, amados, o método alegórico, ele é terrível, tá? Terrível e perigoso. E perigoso. A palavra de Deus está escrito que haverá um milênio, onde Cristo reinará, onde nós reinaremos com Cristo. No método alegórico de interpretação, existem facções teológicas que dizem que o milênio já está acontecendo. Isso aí nós vamos ver daqui a pouco. Entendeu? Mas amém. Patrícia chegou agora. Patrícia, quando você quiser fazer qualquer pergunta, pode abrir seu microfone, sua câmera, você, Rosângela, e fazer a pergunta, ok? Então vamos continuar. Nós estamos na introdução falando sobre os métodos de interpretação, principalmente o alegórico e o literal, para que vocês tenham um entendimento melhor quando nós começarmos daqui a pouco a falar sobre o Apocalipse, ok? Então, falamos sobre o método alegórico. O método alegórico é cada pessoa interpretando a Bíblia da forma que ela acha que deve interpretar, certo? E assim a autoridade da Bíblia
fica sobre ela e não em Deus, tá bom? Esse método alegórico, ele deu origem a muitas seitas, porque a seita é onde existem heresias. Para que uma religião seja considerada uma seita, basta que haja uma heresia. E a heresia é a interpretação de um texto fora de contexto, certo? Geralmente da forma como nós falamos aqui, alegórica, certo? E aí você fazendo isso, você cria uma heresia. Tendo heresia, automaticamente aquela religião passa a ser uma seita, tá? Não vamos falar de seitas e heresias aqui, que não é o nosso tema. Agora vamos para o método literal, que é o mais importante, tá? Na apostila de vocês, na introdução, tem esses métodos, tá? Eu não falei, não estou literalmente seguindo aqui, porque a gente fez um resumo. Como o objetivo é o Apocalipse, nós não estamos falando aqui de hermenêutica, então basta dar uma noção dos métodos de interpretação, tá bom? Agora, para resumo, para dever de casa, eu peço que todos façam um resumo dos métodos de interpretação que estão na apostila, tá bom? Fazer um resumozinho e enviar para o nosso e-mail ou para o meu WhatsApp, ou o WhatsApp do pastor Vitor. Vamos lá. Método literal, gramatical, histórico, dispensacional, que é o método que nós vamos utilizar. Quando o sentido simples da escritura faz senso comum, não procure nenhum outro sentido. Portanto, tome cada palavra no seu significado literal, usual, ordinário, primário. A não ser que os fatos do contexto imediato, estudados à luz das passagens relacionadas e de verdades axiomáticas e fundamentais, claramente indiquem o contrário. Obviamente, a interpretação literal, gramatical, histórica tem espaço para a linguagem figurada poética. Por exemplo, eu sou a porta. Os montes romperão em cântico, as árvores baterão palmas, etc. De significado óbvio e indiscutível. Só não tem espaço para alegorismo. Associar leão à Inglaterra, confundir Israel e a igreja. Eu quero que vocês só prestem atenção um pouquinho nessa questão do... Eu fiz aqui, eu e o pastor Vitor, nós fizemos, vamos falar, tem alguém com o microfone ligado. Essas figuras de linguagem, nós separamos 4 principais, para você entender, tá? A metáfora. O que é uma metáfora? É o termo que consiste na transferência de uma palavra para o âmbito semântico, que não é o objetivo que ela designa, e que se fundamenta numa relação de semelhança subtendida entre o sentido próprio e o figurado. Vou dar um exemplo de metáfora, ok? Por metáfora, você chama uma pessoa de raposa, uma pessoa que é astuta. Essa pessoa é uma raposa. Isso é uma metáfora, ok? E aqui nós temos vários exemplos. João 15, verso 1, se o pastor Vitor puder me ajudar. Mateus 5, 13, João 10, 9. Temos vários exemplos aqui, não vou ler todos, mas pelo menos 1 ou 2 exemplos de metáfora. O Vitor está online aí? Está online, Vitor? Acho que ele não está online, então deixa eu ver aqui minha Bíblia. Vamos lá, Mateus, João 15, 1.
Então, tá? vamos lá, já vou abrir aqui. Vai abrir aí, João 15:1. Já vou abrir. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Pronto. Jesus aqui está falando, está usando uma figura de linguagem chamada metáfora, ok? Ele não era literalmente uma videira, ok? Ele não era. Mas ele usou aqui uma metáfora. Não é isso, Vitor? Exatamente, na qual ele se coloca como uma planta que dá frutos e que quem cuida dessa planta é Deus, que é o viticultor. E, na verdade, é o pai, né? É o pai. Não é que o pai seja o, o, como é que é? O Viticultor. viticultor, né? É. Não é que ele seja isso, mas ele vai cuidar. Então, é uma metáfora, tá bom? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida do que é metáfora? Agora vamos ver o que é um símbolo, tá? Aquilo que, por analogia, representa ou substitui uma coisa. Aquilo que, por sua forma ou sua natureza, evoca, representa ou substitui, num determinado contexto, algo abstrato ou ausente. O símbolo não prefigura a coisa que representa, simplesmente representa o objeto. É diferente do tipo, que abordaremos daqui a pouco, ok? Então vamos ver aqui um exemplo. O exemplo, por exemplo, aqui, do batismo e da Santa Ceia, certo? Eles são símbolos, tá? Eu tenho um texto aqui, eu queria que o Vitor lesse. Tem vários textos, né, Vitor? Vê aí. Pode ser Apocalipse 5:5. Tem como abrir aí? 1 Pedro 5:8. Vamos lá para 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar. Amados, então aqui nós observamos que ele usa um símbolo para falar de Satanás. Não é que Satanás seja um leão, certo? Mas ele usa essa figura como um leão para se referir a Satanás, para dizer que ele anda em derredor, rugindo, querendo nos destruir. No caso do batismo, existe a simbologia da água e, especificamente ali no batismo de Jesus, por exemplo, o Espírito Santo ele veio em forma de pomba, mas ele não é uma pomba. Ali também é um símbolo, certo? As águas simbolizam a palavra. Então, a água do batismo, quando você mergulha nela, ou quando você é aspergido por ela, a água ali é um símbolo da palavra, certo? Na Santa Ceia, o vinho, o suco de uva, é um símbolo do sangue de Cristo. O pão é um símbolo do corpo de Jesus, que foi crucificado. Então, aqui, os símbolos podem ser apresentados na forma de objetos, de nomes, de números e de cores. Mais alguma observação aqui sobre símbolos? No caso específico do 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, eu gostaria de trazer à memória dos irmãos, aqueles que já assistiram algum documentário sobre vida animal, a forma como o leão espreita a sua caça
É verdade. Ele fica esperando a oportunidade para atacar. No nosso caso específico, Satanás fica esperando que nós pequemos e, com isso, que nós demos a autoridade espiritual para ele nos incomodar. É verdade. Certo? Então, é nesse sentido que nós temos esse verso 8 de 1 Pedro, capítulo 5, de que o inimigo das nossas almas, esse ao derredor, ele fica espreitando o momento certo de nos atacar. É na hora que a gente peca, que a gente baixa a guarda, a gente dá autoridade legal para ele nos incomodar. É verdade. Amém? Ele só precisa de uma brecha, né? É por isso da necessidade da confissão do crente com Deus sobre aquilo que ele faz de errado. O porquê que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele pecava, e muito, mas ele se arrependia, ele pedia perdão a Deus. Então, a necessidade de nós estarmos o tempo inteiro com a mente ligada no reino é por isso. É por isso que nós vemos tantas vezes na palavra de Deus: vigiai e orai. Vigiai contra quem? Contra o inimigo das nossas almas, que está ao derredor, esperando uma oportunidade para que ele possa nos tragar. É verdade. E, complementando, é importante que o cristão, quando ele cometer um pecado, que para nós é um erro de percurso, não é o nosso modo de vida, haja o que o Vitor falou, o arrependimento, certo? A confissão de pecados, para que você não deixe brecha. Porque dentro do exemplo que ele deu, como é que, geralmente, quem caça é a leoa, né? Como é que ela faz? Ela fica ali, baixa, camuflada na vegetação, ela observa aquele animal que está mais afastado do rebanho, porque seria mais difícil para ela atacar alguém que está junto do rebanho. Então, ela observa aquele que é mais fraco, mais frágil, mais debilitado e que está afastado. Então, é naquele que ela mira. E quando ela vê que é o momento certo, ela faz a investida e dificilmente ela erra. Ela volta sem a presa. Então, a importância de nós, além de confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, não ficarmos distante de Deus, sem estar em comunhão com Ele, com a sua palavra, com os irmãos, com a igreja. Porque quando você fica isolado, você é uma presa fácil. Amém, amados? Alguma dúvida aí sobre o que é um símbolo? Não, né? Então vamos lá. Então, quando chegar em Apocalipse, todo mundo vai dar show de bola. Vamos agora para a terceira figura de linguagem, parábola. O que é uma parábola? A parábola é uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem moral ou religiosa. No texto bíblico, identificar a situação que gerou a parábola, B, a verdade que está sendo ensinada. Quando Jesus falava uma parábola, ele falava a parábola para o povo, mas para os discípulos ele explicava. Então eu gostaria que o pastor Vitor lesse para mim Mateus 13, de 3 a 8. Pode ser, pastor Vitor? Já estou abrindo. Se tiverem pergunta, façam. Pelo amor de Deus. Mateus 13. Mateus 13, verso 3 a 8. Assim diz a palavra do Senhor.
E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro 60 e outro a 30 por um. Agora, Vitor, por favor, pega a parte que Jesus, mais à frente, explica a parábola. Quem tem ouvidos, ouça. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram: Por que lhe falas por parábolas? Respondeu-lhe Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não a veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém, amém, obrigado. Então, amados, a parábola, ela tem sempre uma aplicação moral ou religiosa, certo? Moral ou religiosa. No próprio texto da parábola, como eu acabei de ler aqui, a gente tem que identificar duas coisas. A situação que gerou a parábola, o que foi que gerou aquela parábola? E a outra, a verdade que está sendo ensinada. Qual a verdade que está sendo ensinada naquela parábola? São duas coisas que nós temos que procurar observar. Alguma observação, Vitor? Não. Vamos falar agora da profecia. O que significa profecia? Ninguém tem pergunta, né? Quando chegar daqui a pouco, a gente falar, isso é uma parábola, isso aqui é uma alegoria, isso aqui é... Então todo mundo está sabendo de tudo. Profecia
predição do futuro feita por um profeta, oráculo, vaticínio. A profecia da Escritura pode ser definida como a inspirada declaração da vontade e propósitos divinos. Não pode esquecer que Jesus é o tema de toda a profecia. Ok? Jesus é o tema de toda a profecia. Certo? Vamos ler aqui só um texto. Isaías 61, verso 1 e 2, Vitor. E aí, se você tiver algo a acrescentar, pode acrescentar. Eu vou continuar no método literal. Isaías 61. 61. Eita, eu fechei, ó, Vitor. Mas eu vou abrir de novo aqui. Isaías 61, 1 e 2. 1 e 2. Maravilhoso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Aqui, amados, podemos observar que a profecia de Isaías se refere a quem? A Jesus. Essa palavra se cumpriu em Jesus. Inclusive, quando ele estava na sinagoga, ele leu essa passagem. Certo? Ele pegou os pergaminhos lá e leu essa passagem de Isaías e essa palavra se cumpriu nele, na vida dele. Ele foi que pregoou essa palavra de liberdade aos cativos e oprimidos, deu visão aos cegos e etc. Quer alguma observação, Vitor? Tenho sim. Pode falar. Amados, a gente, como servo de Deus, a gente tem a obrigação de falar as coisas de Deus como elas são. Não existe ficar em cima do muro. Ou você, segundo o próprio Jesus Cristo, ou você com ele ajunta, ou com ele espalha. Verdade. Não tem meio termo para Jesus. Existe profecia pessoal? Eis que vos digo que você casará comigo. Eis que vos digo que essa doença sua é para cura. Aqui, deixa eu contar uma coisa. Lá na igreja do interior de Socorrinha, a secretária da mãe dela se converteu, né, e foi para a igreja lá, que era bem tradicional, e a gente ministrando, ela foi renovada, batizada com o Espírito Santo, aquele negócio todo, dons, ela começou a profetizar. Aí ela chegou para o rapaz mais bonito, mais jovem, mais rico da igreja e disse: eis que te digo, não é para você estar com essa mulher, é para você se casar comigo, é para você se separar dela e ficar comigo. O pobre saiu correndo da igreja, nunca mais voltou. Amados, isso aí não é brincadeira, isso é coisa séria. Isso hoje é o que mais acontece e destrói vidas. Isso tem destruído vidas dentro de igrejas. Ah, pastor, então não existe profecia? Existe. Lá em Joel fala do derramamento do Espírito e diz como se dará. Agora, as profecias, precisamos não ser meninos na interpretação da palavra de Deus. As profecias bíblicas, elas têm no seu centro, a sua centralidade, está na pessoa do Senhor Jesus e não na humanidade. Amém. Amém. Sobre profecia, eu quero deixar aqui duas observações também, tá? Primeira, a profecia, ela vem para confirmar algo que o Senhor já falou. Vou dar um exemplo. Quando Paulo e Silas estavam orando, um outro irmão que estava presente, profeta, Deus, o Espírito Santo usou ele e disse:
separai-me a mim, a Paulo, perdão, Paulo e Barnabé, não foi Paulo e Silas. Separai-me a mim, a Paulo e a Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Então, o Senhor, o próprio Espírito Santo, já tinha separado e falado com Paulo e Barnabé sobre a chamada missionária. Então, aquela profecia ela veio para confirmar algo que o Senhor já tinha falado. Certo? E detalhe, né? A profecia não diz respeito a Paulo e Barnabé. A profecia diz respeito a 2 obreiros que seriam empregados na obra do Senhor. Isso, exatamente. Então, não era uma profecia pessoal. É disso que a gente está falando. Não é algo, olha, você vai ficar... Eis que vos digo que você vai ficar rico. Não. As coisas de Deus, elas têm um propósito no reino de Deus. Amém. Outra coisa aqui, amado, outra observação importante, tá? Toda profecia tem que ter um respaldo na palavra. Certo? Então, toda profecia tem que ter respaldo na palavra. Se a pessoa chega para você, certo? E diz que está, ou traz uma profecia, e essa profecia não tem respaldo na palavra, então seja anátema. Desconsidere. Nem observe. Porque toda profecia ela tem que estar respaldada na palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Amém? Mário, Oi. nosso tempo. Vamos lá. Vamos ser um pouco mais breve, né? Então, 11 minutos. Quanto? 11. 11. Então vamos lá. Vamos ver se a gente termina a parte do método literal, tá? Eu vou ver aqui, Vitor, dar um pulinho maior. Uhum. Vê aí se você identifica algo que deva ser falado ainda em relação ao método literal. Só para reforçar, Mário. Amados, hoje nós temos uma infinidade de literaturas. Uma infinidade de literaturas, tá? Se me perguntam, pastor, o senhor fica com qual? Em que o senhor se baseia? Na palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus e o autor está presente, porque nós oramos pedindo compreensão do Espírito Santo, o Espírito Santo não nos deixa desamparados. Tá? Então, tem muita coisa que está sendo ministrada e que não está na palavra de Deus. Verdade. Muita coisa. Muita coisa, entendeu? De achismo, né? Muito achismo. Achismo. Eu vou lá, leio um texto, fecho minha Bíblia e vou pregar sobre outra coisa. Isso aí é terrível. Até conversei com o pastor Vitor, nós vamos dar um curso, talvez em seguida desse, sobre preparação de mensagens. Vamos falar um pouco de oratória e depois sobre preparação de mensagem, porque muitos pregadores leem um texto, propõem um tema, fala outro totalmente diferente, dá exemplos que não tem nada a ver com a ministração, usa textos e interpretações que não tem nada a ver com o que ele propôs no início. Deixa a pessoa totalmente confusa. Isso é complicado, amados, porque o método literal, a palavra interpreta a palavra. No método literal, você faz perguntas à palavra que a própria palavra responde, certo? Você pergunta, para que foi escrito esse texto? Para quem foi escrito esse texto? Por que foi escrito esse texto? Em que época esse texto foi escrito? Então, você vai ver o contexto histórico, geográfico, cultural, entendeu? Tudo isso aí faz parte da interpretação literal. Pode continuar, pastor Vitor.
Nós precisamos ter em mente, amados, uma coisa. O que é a literalidade de um texto? Eu só vou dar um exemplo para vocês. Só para... Mário, dá para você abrir para mim aí, por favor, Êxodo capítulo 20? Dá. Deixa eu ver aqui. Quer que Só eu vou dar um leia? exemplo, por favor. Ok. Êxodo 20, a 20, pronto. partir do 20, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1. Até onde? Até o 5. Até? Vamos lá. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens esculpidas, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Amém, amados? Aí vem a explicação do porquê que eu peguei esse texto. Vou dar outra pincelada em maldição hereditária. Então, a tua mãe não conseguiu manter o casamento, tua avó também não, tua bisavó também não. Isso é maldição hereditária. Amados, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Eu vou explicar para vocês aqui na palavra. Olha só. Não te encurvarás diante delas. Delas quem? Das imagens. Não será idólatra, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Isso aqui está falando a respeito de idolatria. Exatamente. Está falando de qualquer outro pecado? Não. Isso é interpretação literal. Isso é interpretação literal. Nós vamos, no texto, perguntar acerca de quem Deus está falando. Ele está falando de idólatra. Então, as coisas, queridos, a pessoa vai lá e pega assim, ó. Como é que começa uma heresia? O camarada vai lá e pega, olha, parte B, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então eu esqueço do contexto, pego essa fração de versículo fora de contexto com o pretexto de escravizar o povo de Deus. Tem alguém que está fazendo pergunta. Pode perguntar. Alguém levantou a mão. Pode perguntar. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pode perguntar. Quando o pastor Vitor estava falando sobre da profecia, da pessoa falar com a gente a profecia, entregar a profecia. Certo. Aí eu queria saber, ela testifica na gente, né? O Espírito Santo testifica na gente, né? Quando recebemos uma profecia. Olha, Irmã, olha só. A gente tem que ter cuidado. É Sheila, né, que está falando? É Michele. É Michele, né? A gente tem que ter cuidado com essa questão da testificação. Ela tem que ter respaldo na palavra, entende? Porque tem muita profetada, você sabe disso. Então, tem que ter o respaldo principalmente na palavra. Mas pode continuar, pastor Vitor. Vamos abrir a palavra de Deus em Joel, capítulo 2.
Promessas do derramar do Espírito, a partir do verso 28, capítulo 2 de Joel. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os anciãos, os vossos anciãos, terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Aí vamos lá. O que é mancebo? É um jovem. O que é filho e filha? São menores do que jovens. Amados, as coisas de Deus, elas são com ordem e decência. As profecias, elas têm a centralidade no Senhor Jesus e não no homem. E o cumprimento dessas profecias tem no Senhor Jesus o sim e o amém. Amém. Nós não podemos, o que nós não podemos às vezes, é achar que Deus quer massagear o meu ego. É verdade. Deus não massageia os nossos egos. Deus fala através do seu Santo Espírito aos nossos corações. Deus tem prazer em nos abençoar. Mas as coisas de Deus, elas não acontecem por merecimento meu. Eu nada mereço, nada sou. É verdade. Quando faço aquilo que é correto, a palavra de Deus diz que eu não passo de servo inútil. Infiel. Infiel. Então, nós precisamos ter essa realidade, sabe? Deus tem prazer em nos abençoar, mas não fique aguardando profecias para a sua vida, porque a maior profecia que você tem acerca de quem você é e para onde você vai está na palavra de Deus. É verdade. Quando a gente ora, a gente fala com Deus, né? Quando a gente lê a palavra, Deus fala conosco. Michele, quem está falando, é a missionária ou é a irmã? Que fez a pergunta. É a missionária. Opa! Amém, missionária. Então, Michele, é o seguinte, veja só. Há alguns anos atrás, uns 30 e tantos anos atrás, eu era terceiro sargento, estava no 14º Batalhão 14º Batalhão de Infantaria Motorizada, e chegou um irmão, né, que era de uma outra denominação, e ele trouxe uma profecia para mim e disse que Deus não estava se agradando na minha vida porque eu estava de bermuda, usando bermuda. Aí aquilo que você falou, testificar. Aquilo não testificou comigo, até porque não tem base bíblica para o que ele falou. E eu ainda, por consideração àquele irmão, para não querer ali dar uma direta, eu disse para ele, meu querido, olha, eu todo dia estou em comunhão com Deus, lendo a palavra, orando, Deus nunca me falou nada acerca disso. Eu não creio como você crê, contudo, em consideração a você, eu vou orar, para ver se Deus confirma o que você está falando. Quando foi no outro dia, graças a Deus, ele teve como é que eu posso dizer, a coragem, a hombridade de voltar na minha casa e dizer que aquilo ali não foi Deus que mandou falar, foi da carne dele. Então, realmente, não testificou. Por quê? Porque não estava baseado na palavra. Não tinha nada, não tem nada escrito acerca daquilo. Entendeu? Entendi. Deu para responder a sua pergunta? Deu sim, deu sim. Amém, glória a Deus. Então, queridos, é o seguinte, deixa eu ver nosso tempo. Nós temos mais 5 minutinhos, tá? Eu quero só ler aqui. Oi? É 5 minutos? Não. Estamos 4h30. Nós estamos com 49 minutos de aula, mas aí pelo horário, 5h30, tudo bem. Então, eu vou parar a gravação, certo? Só um minutinho aqui, eu vou parar a gravação e vou dar um intervalo de 5 minutos, tá bom? E a gente continua, tá?